Oi irmãos, oi amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Louvado seja Deus por todas as coisas. Agradecemos ao nosso Deus pela bondade de mais esse dia, ter nos concedido a graça de estarmos aqui e poder compartilhar um pouco da palavra dele, ok? Eu queria começar orando, pedindo a Deus que Ele possa ministrar nossos corações hoje e que pelo Espírito Santo essa palavra que vamos compartilhar seja compreensível a todos nós, ok? Então me acompanhe em oração. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós o exaltamos, o bendizemos, o adoramos, reconhecemos Tua justiça, retidão e santidade e nos colocamos à Tua disposição. Honras e glória damos a Ti, pois entendemos, ó Senhor, que o Senhor tem nos cercado de bênçãos e maravilhas. Tem nos ajudado dia a dia a crescermos num caráter de Jesus, a amadurecermos a estatura de varão perfeito. Ajuda aqueles que estão nesse momento nos ouvindo, que estão precisando de algum auxílio, seja material, seja espiritual, seja a sua saúde, que o Senhor entre em providência agora em nome de Jesus. Guarda a todos, ó Pai, pela Tua compaixão e misericórdia no nome de Jesus. Traz cura, traz restauração, traz libertação em nome de Jesus. E eu te suplico pela Tua misericórdia, ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Distribui, como o Senhor sempre tem feito, a cada um a porção diária. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus amigos, nós estamos aí falando sobre as 3 dimensões do propósito de Deus para a igreja. Hoje nós abordaremos a 2ª dimensão, né? Nós trabalhamos na semana passada a 1ª dimensão, que se refere à qualidade. Caso você não tenha assistido, não tenha conseguido acompanhar, é bom, eu lhe aconselho a você voltar e assistir lá, tá bom? Por quê? Porque lá tem introdução, e não só introdução, porque na introdução eu dou um geral das 3 dimensões, mas também no primeiro dia eu falo especificamente da qualidade. E aí eu amplio, esmiuço, sabe? Dou trabalho bastante o tema qualidade, que foi a 1ª dimensão. Hoje nós vamos trabalhar a 2ª dimensão, e a 2ª dimensão é unidade. Esse é o tema que nós iremos trabalhar hoje. De antemão, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, né? Igreja Andante. Também pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, que vai estar aqui aí, colocado na tela para você, né? E lá você vai encontrar no canal do YouTube, você vai encontrar vários outros vídeos, outras séries, tem eu falando, tem outros irmãos como Hilton ministrando também, né? E aí você vai poder também acompanhar um pouco da nossa história, um pouco daquilo que temos ministrado, daquilo que o Senhor tem compartilhado conosco. E eu creio que vai ser de bênção, de edificação para a sua vida, para a sua família também. Tá ok? Então que o Senhor possa realmente derramar graça nesse momento que vocês estão vindo aqui. A unção de Deus invada a sua casa nessa hora, penetre no seu lar nesta hora, em nome de Jesus, adentre o seu lar nesta hora, e possa trazer graça de forma que você venha compreender a verdade, e essa verdade venha trazer vida, transformação, edificação para você e sua família. Tá ok? Então vamos lá, vamos trabalhar com esse tema aí, com essa 2ª dimensão, unidade, no dia de hoje. Bem, eu gostaria de começar lendo um texto, e o texto está lá em Romanos, capítulo 5, verso 12. Então, Romanos 5,12, esse é o primeiro texto que nós vamos trabalhar aqui, para abordar um pouco esse tema, unidade. Bem, na minha tradução diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. O que esse texto tem a ver com o assunto que vamos discutir aqui? Primeiro, precisamos entender o seguinte: a morte entrou na Terra, no planeta, através da desobediência do homem. E
a morte ela está ramificada em vários aspectos até chegar ao aspecto final, que é a separação completa do homem de Deus, do homem para com Deus. Então, a morte em si, essa separação, mas ela trouxe vários aspectos. E um desses aspectos que a morte veio trazendo juntamente com o ato do pecado, da rebeldia em si, que é o pecado que está se referindo, por nome entrou o pecado, você vê que tem um artigo definido, então, e o pecado que nós estamos abordando, que nós comumente falamos é a rebeldia. Então a rebeldia ela deu acesso à morte e a morte trouxe vários aspectos. Um desses aspectos é a inimizade, é a quebra da unidade, é a separação, porque essa separação ela não ficou só entre o homem e Deus. Quando o homem se separou de Deus, todos os outros relacionamentos do homem foram afetados. Né? Então, impera-se a morte, impera-se o medo, impera-se a violência, impera-se a incompreensão, né? Impera-se o egoísmo. E daí, todos esses processos que vão interferir nos relacionamentos, ciúme, maledicência, fofoca, né? Como eu poderia falar agora, e tantos outros, né? Eu amplio depois outro momento. Mas voltando para esse texto, você vê que por um homem, né? E o Adão, juntamente, lógico, com a Eva, traz esse acesso do pecado à terra, e isso passou para todos nós. Nós herdamos dele isso e estamos nesse mesmo contexto. Essa morte continua operando daquele período até hoje e continua operando em nossas vidas e afetando os nossos relacionamentos. Eu queria aproveitar e voltar lá em Gênesis, lá no livro de Gênesis, e falando um pouco em Gênesis capítulo 3, e eu vou ler do versículo 8 ao 10, e falar um pouco desse aspecto, dessa morte que estava sendo caracterizada ali no início e que foi herdada pela gente. Então, quando lemos Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10, lemos assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? Versículo 10. O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Esse ponto é interessante porque o homem ele vivia em completa unidade com o Pai. Ele vivia em completa unidade com Deus. Unidade, cumplicidade, amizade. Deus, todo finalzinho da tarde, vinha para estar com o homem, para estar com a mulher, e ali conversavam. Né? Então, era uma unidade expressa com amizade, com cumplicidade. Lembramos que Deus levou os animais para que os homens dessem o nome. Né? Lembramos que o homem foi criado, o Senhor concede um auxiliador ao homem. Então, havia uma parceria, uma unidade bem presente ali. Mas quando o homem peca, né? Quando o pecado ele entra através do homem, acontece algo que você já vê afetar o relacionamento. Por quê? Deus já vinha comumente às tardes estar com o homem. E a gente vê no versículo 8 que eles, ao ouvirem a voz do Senhor, tanto o homem quanto a mulher, eles fizeram o quê? Se esconderam, ou seja, a relação de amizade, a relação de cumplicidade, a relação de proximidade já foi afetada. Então, a confiança foi abalada. Então, eles tiveram medo e se esconderam. Né? Então, a gente vê o medo surgindo. A gente vê o desejo de se ocultar surgindo aqui também. E a gente sabe que tanto medo como o desejo de se ocultar, eles interferem no relacionamento. Quantas pessoas têm dificuldade hoje, e a gente olha nessa amplitude de mundo, porque as pessoas usam a máscara e elas terminam não sendo quem verdadeiramente são. Às vezes fazem isso por medo, né, de não serem compreendidas, de não serem entendidas, porque não confiam exatamente no outro, porque essa transferência às vezes acontece porque ela já é uma pessoa muitas vezes que julga. Então ela termina transferindo para o outro aquilo que ela pensa. Né? E isso, lógico, está caracterizado dentro do medo, dentro da desconfiança.
Então, algo que a gente viu lá no Éden é visto hoje com muita clareza também nos nossos tempos. Então, a gente vê que aquela família, Adão e Eva, que viviam uma unidade, amizade, cumplicidade com Deus, por causa do pecado, já começou a experimentar desconfiança, começou a experimentar medo. E ali a relação entre o homem e Deus já começou sendo afetada. Eu quero fazer um parêntese aqui e fazer uma explicação breve, me permita, porque assim, as pessoas muitas vezes não compreendem a Bíblia, não leem a Bíblia da forma correta. Como é que da forma correta já se lê? Pelo discernimento dado pelo Espírito Santo. A gente não pode usar só o nosso intelecto, né? O nosso intelecto está fundamentado em toda a nossa história de vida, em toda a estrutura de ensino que foi nos passado. Então, muitas vezes, a nossa compreensão é uma compreensão textual, natural, desprovida da realidade de Deus. Então, só tem uma maneira, amados, de compreender a Bíblia, pela direção e revelação do Espírito Santo. E aí vai haver clareza. Lembremos que em João capítulo 14, o próprio Jesus disse que enviaria o Espírito da verdade, o Espírito que nos ensinaria todas as coisas. E, lógico, a compreensão da palavra só pode acontecer de forma correta pela direção, explicação e revelação do Espírito Santo. Então, por que eu estou fazendo essa explicação? Para a gente entender um pouco aqui do início. Por isso eu vou dar uma paradinha no assunto rápido, embora vai ficar dentro do assunto, para falar uma coisa para vocês. Que às vezes as pessoas leem a questão do pecado que Adão e Eva cometeu e da consequência que aconteceu e pensa-se que o homem pecou e Deus agora condenou o homem ao pecado, condenou o homem à morte, condenou o homem ao inferno. Mas o que é que nós lemos lá em Romanos 5,12? Nós lemos que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando Adão e Eva pecam, não é Deus que os sentenciar, não foi Deus que sentenciou eles à morte. Ou disse, agora vocês estão condenados, vocês vão para o inferno. Não. Eles simplesmente deram acesso à morte e realmente aquilo tudo que não deveria acontecer, começou a acontecer. Ou seja, eles receberam consequências de coisa que Deus já tinha dito. Né? No dia que vocês comerem, a palavra que Deus disse, no dia que vocês comerem, morrerão. Não é eu vou matar vocês ou eu vou condenar vocês. A morte virá, como ela veio. Né? Tem uma outra passagem que quando Deus conversa com Adão e Eva, e eu queria explicar um pouco essa passagem. Né? Houve consequências? Houve. Mas tem uma palavra que Deus diz ao homem, está no capítulo 3, verso 17, que diz assim, e disse ao homem, porque deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comerá... E disse ao homem, porque deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, né? Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás delas todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás comer das frutas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que te tornes para dela fosse tirado, porque do pó e ao pó tornará. Quero que você entenda o seguinte aqui. Quando a gente ouve a expressão, maldita é a terra por tua causa, fica parecendo que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Não. Como você deu acesso, Adão, à morte, a maldição caiu sobre toda a terra. E aí você pergunta, sim, mas se a gente ler um pouquinho antes, Jacques, a gente vê que houve uma consequência para a mulher e Deus trouxe uma palavra de castigo para a mulher, né? Uma palavra de repreensão e, lógico, uma disciplina para a mulher, que seria ter filhos com dores. Mas aqui também tem uma palavra de repreensão e de disciplina ao homem. Comerás o teu pão com suor. Ou seja, a ação de Adão fez com que a maldição viesse para a terra. E agora, a consequência, a disciplina para Adão é, Adão, agora você vai ter que se esforçar, você agora vai ter que suar, você vai ter que realmente trabalhar e extrair desta terra que foi amaldiçoada pelo seu ato, o teu alimento. Então, se vocês reparam, ele estava num contexto que
não precisava fazer nada, né? Ele só fazia tomar conta do jardim, organizar as coisas e tinha alimento para ele. Mas naquele momento que a maldição, por causa do seu ato, o ato de Adão, traz, a terra agora terá dificuldade de produzir, porque a esterilidade se estabeleceu. Então agora você não vai ter mais nada como você tinha antes. Agora você vai ter que esforçar. Então agora Deus mostra ao homem a responsabilidade dele e assumir a consequência do ato dele. E agora ele vai ter que trazer o sustento por meio de suor e esforço. Então, não foi Deus que condenou o homem, mas o homem entra na condenação, permite que a morte passe para todos os homens. As pessoas às vezes não entendem e falam assim, porque vocês falam que Deus é amor e a gente vê um Deus que condena as pessoas para o inferno. Amados, Deus não condenou ninguém ao inferno. O homem buscou essa questão por causa dessa rebeldia, infelizmente ele foi enganado, né? Mas ele desobedeceu e ele permitiu que a morte passasse. E aí alguém pode até pensar, e Deus não poderia mudar? Mudou. Mudou o quadro, mudou a história. Como? Enviando Jesus. É Jesus que é o caminho, é a verdade e a vida. É por meio dele que nós podemos ser libertos do estado de morte. É por meio dele que podemos retornar para o estado de cumplicidade, unidade e amizade com Deus que o pecado trouxe. E é nesse ponto que eu quero voltar, puxando Deus para quem está trabalhando aqui. Ou seja, só tem uma maneira de vivermos a unidade, estando em Deus. Porque quando nós quebramos nosso relacionamento com Deus por meio do pecado, todos os aspectos da morte se estabeleceram. E como eu disse para vocês, um deles é a inimizade. E esse aspecto se estabeleceu de uma forma tão terrível e entranhada em nosso ser, que hoje nós vemos aí violência após violência, o ódio estabelecido, né? Ciúmes, inveja, malícia, tantas coisas, né? Estabelecidas nas relações. E o problema é que isso estabelecendo nas relações tem gerado o quê? Muita gente magoada, muita gente ferida, muita gente amargurada, né? Gente que prefere tirar a própria vida, gente que não tem mais confiança em ninguém, né? Por causa que esse aspecto morto está tão entranhado na gente que a gente perdeu a compreensão pelo outro, a gente perdeu o amor pelo outro, né? A gente perdeu o respeito pelo outro e a gente agora, e eu falo a gente, falo no contexto humano, infelizmente, as pessoas vivem dessa forma, né? Às vezes as pessoas pensam até fazer um ato de justiça, mas muitos deles vêm num relacionamento, vê pessoas tentando se aproveitar, tirar proveito, e ali ela já tranca o coração, ela já fecha o coração, né? E ela já opta por não fazer mais nada. Eu disse para vocês que só tem uma solução. Eu disse para vocês que só tem um meio, uma maneira, né, de nós conseguirmos nos libertar desse estado de morte, né, que nos encontramos, esse estado que está entranhado em nós e que nos leva a viver todos esses contextos que nos levam a uma separação e tem afetado os nossos relacionamentos. E a única maneira realmente de conseguirmos nos libertar disso é por meio da pessoa de Jesus, né? Lembra do texto que eu citei para vocês? Eu só fiz recitá-lo, mas está em João capítulo 14, verso 6, né? Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É por meio de Jesus que eu e você consegue retornar para o ponto onde Deus nos constituiu. Porque Deus, quando fez o homem e nos criou, o homem e a mulher, fez a imagem dele, ou seja, fez de acordo com o caráter dele. Se nós homens, né, e lógico, se os nossos ancestrais, Adão e Eva, tivessem seguido dentro daquilo que Deus tivesse estabelecido, com certeza não teríamos vivido nada disso que estamos vivendo hoje. Mas, como eu disse para vocês, Jesus é a tábua de salvação, é o nosso momento, é a nossa solução em Deus. E aqui, amados, eu quero também fazer um parênteses, porque quando eu falo Jesus é a solução, Jesus ele é aquele que pode realmente mudar esse estado de morte na gente, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando porque você foi para uma igreja, não estou falando porque você um dia levantou sua mão,
Eu estou falando no sentido de você entregar a sua vida, se render ao domínio de Jesus, a experimentar a vida do reino de Deus. E talvez você me pergunte, o que é viver então debaixo do domínio de Jesus e de acordo com o reino de Deus? É vivendo os princípios da palavra, vivendo da maneira que Jesus viveu aqui na terra. E aí eu vou lhe clarificar como foi que Jesus viveu aqui na terra, fazendo a vontade de Deus, buscando agradar ao Pai e não a si mesmo. Então não adianta eu ir para um local ou uma determinada denominação e chegar, não, estou aqui para ser salvo. Não. Não. Ou você entende que você é pecador e que seu caráter foi danificado, e como seu caráter foi danificado pelo pecado, tem afetado todos os seus relacionamentos, relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, relacionamento com pais, relação com familiares, né? E se você não entender isso, que você é pecador, que você tem necessidade que Deus entre e trabalhe nisso, e você começa a entender, vivendo em obediência, a andar de acordo com o que a palavra diz, você simplesmente vai ser um mero religioso que diz que ama Jesus, que serve, que canta, que prega, que faz, mas a sua vida continuará repleta de morte, porque você não viverá na vida que Jesus estabeleceu, então não haverá unidade. Você simplesmente será um irmão, você será uma pessoa que chega num local e diz glória a Deus, aleluia, mas falta vida, porque a vida é manifesta em todos os lugares que você está, porque a vida é manifesta na sua casa, a vida é manifesta no seu trabalho, a vida é manifesta onde quer que você esteja, porque a transformação não foi na mudança de sua veste, ou a transformação que Jesus veio promover em você, não foi na transformação de sua veste, não foi na sua linguagem apenas, foi no seu interior, para que você seja santo em toda a sua maneira de viver, segundo que Pedro, em sua carta, 1 Pedro capítulo 1, verso 15, nós podemos ler. Sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver. E ser santos, a gente já falou em um determinado momento, que é ser separado. Então, é preciso que você se entregue. Então, a entrega significa uma renúncia da sua maneira de pensar, da sua forma de agir, para aceitar o princípio da palavra. Às vezes nós vemos pessoas que dizem assim, eu até entendo que a palavra diz, mas eu não gosto, mas não tem a ver com você gostar. Mas é porque é difícil. Pode ser difícil, mas é possível, porque não foi só Jesus que viveu segundo o que o Pai estabeleceu, mas diversos homens, incluindo os apóstolos, até outros homens, até a nossa história, que entregaram sua vida e viveram a vida de santidade. Muitas vezes nós ouvimos testemunho de pessoas, ouvimos história de pessoas, e a gente fala, que coisa maravilhosa. Houve um processo para isso. Houve uma construção para isso. E Deus quer construir algo na sua vida. E para que essa construção aconteça de forma correta, você precisa estar rendido ao Senhor para que Ele estabeleça estabeleça a vontade dEle. E para que estabeleça a vontade dEle, você precisa negar a você mesmo. Não é à toa que o texto de o texto de Mateus 16:24 diz, negue-se, pois, a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Ele não está falando de um negar do local onde você vai. Ele está falando do negar da sua vontade. A sua vontade muitas vezes é responder a alguém que te ofendeu de uma forma agressiva. A palavra diz negue-se. Então você não age porque você respeita a vontade de Deus, você ama a Deus. Às vezes alguém está perseguindo você, a sua vontade é aprontar com aquela pessoa ou se vingar daquela pessoa, mas a vontade de Deus não é essa, e você nega a sua vontade e faz o que a palavra diz, orar pelo que vos persegue. Então, isto é o que tem que acontecer para que experimentemos a vida que é Jesus. Somente por meio dessa vida que todo aspecto da morte pode ser quebrado. Nós olhamos e vemos Jesus caminhando com os discípulos. Eu quero que você entenda o seguinte. A Bíblia nos ensina que Jesus veio salvar o que havia se perdido, né? Jesus trouxe salvação. Agora, amados, vamos entender uma coisa. Quando Jesus ele veio trazer salvação, ele não está se referindo inicialmente e imediatamente à salvação do inferno. As pessoas têm uma compreensão equivocada da palavra. E muitos estão na morte, experimentando morte, estarão, infelizmente, afastados eternamente de Deus, porque não compreendem a verdade. Jesus não veio, inicialmente, tirar a pessoa do inferno, ou
promover um caminho para o céu. Jesus veio trabalhar com você para que a morte que está operando na sua vida, no dia a dia, diariamente, seja extirpada. Seja retirada de uma vez por todas. E aí você pensa assim, como? Aí o que é que Jesus fez? Vamos pensar e ser um pouco sábios nesse momento agora. Se a questão fosse simplesmente o seguinte, os homens estão indo para o inferno, então eu vou para a cruz, morro na cruz, pronto. Quem me aceitar agora, levantar a mão e disser, não, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou livre do inferno. Não foi isso que ele fez. Ele conviveu, ele passou 3 anos e meio com os discípulos. E só que 3 anos e meio vivendo e mostrando pra gente o que é a salvação que Deus promoveu. E a salvação que Deus promoveu deve manifestar-se nos seus relacionamentos. Por isso que Jesus disse que ele não veio anular a lei, ele veio fazer cumpri-la. Então o que Jesus fez? Amou ao Pai acima de todas as coisas, com toda a vontade, pensamento, sentimento. E amou ao próximo como a ele mesmo. Amou a todos. Amou o publicano, que era ladrão. Amou aquelas mulheres que eram prostitutas. Amou os pecadores. Amou até os próprios doutores da lei que criavam ciladas. Amou Judas. Ou seja, ele expressou a salvação por meio da vida, mostrando que a vida que Deus estabeleceu, ela manifesta-se na unidade, nos relacionamentos saudáveis. Jesus conviveu com todas as pessoas. Primeiro, porque ele é a expressão do perdão. Segundo, porque ele compreendia as dificuldades das pessoas, as lutas das pessoas, as fraquezas das pessoas. Então você tem que entender que Jesus tem chamado para que a vida que está em Deus seja manifesta em você. A unidade que Deus almeja e deseja para que eu e você viva só vai ser manifesta se eu e você começar a entender com muita clareza que não podemos ficar parados esperando. Volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus. Não! Você tem que viver o aqui e agora para que a vida de Jesus gere vida na sua e através da sua em outras pessoas. E aí a unidade estabelecida fará com que a igreja seja revelada em verdade. Não uma igreja de placa, não a igreja de 4 paredes, não a igreja religiosa, mas a igreja que está nos 4 cantos da terra, promovendo unidade, amor, compreensão, perdão e a revelação de Jesus como Jesus fez. Por isso que Jesus estava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o Evangelho. Um Evangelho diferente do que era pregado do que já era pregado pelos fariseus e saduceus. Um Evangelho que não era fundamentado em ordenanças, em mandamentos. O mandamento era expresso na vida. Não adianta você torcer o bico para alguém e dizer, pecador. Você vai ajudá-la quando você viver a verdade. Porque a expressão da verdade na sua vida despertará o outro a necessidade de mudança. Foi isso que Jesus fez. Jesus conviveu conosco e trouxe vários impactos. Muitas pessoas falavam, ninguém falou com esse homem. E quando estava dizendo falou com esse homem, não eram as palavras, porque o que ele falava estava manifesto na sua vida. Volta um pouquinho para ver qualidade, que você vê que uma qualidade é fundamental para que haja unidade. A unidade nos manterá próximos uns dos outros e quanto mais próximos uns dos outros, maior haverá manifestação da graça de Deus. Lembrando que próximos na verdade, unidos na verdade. A gente lê Atos 2:42, a gente fala da igreja, Atos 2:42 e 47, a gente vê uma igreja unida, uma igreja cheia do Espírito Santo, mas houve um processo de renúncia, ou um processo de arrependimento. Aqueles homens não estavam ali. Aqueles homens que se converteram verdadeiramente não estavam ali para mostrar uma aparência. E a gente sabe que no primeiro século, quem professava o nome do Senhor, principalmente depois da perseguição, morria. Mas por que continuava se expressando o nome do Senhor? Né? Por causa daquilo que haviam recebido de vida por parte do Senhor. Então, amados, alguns problemas graves que eu até já citei aqui de vocês, que infelizmente estão nesse aspecto de morte que permeia o mundo, é a falta de perdão. Um deles é a falta de perdão. E a falta de perdão, amados, ela traz consequências absurdas. Como eu disse para vocês no primeiro texto, por um homem entrou o pecado no mundo.
Então, todos os homens do planeta, todos os homens, sem exceção, eles estavam no estado de morte porque muitos se renderam a Jesus. Mas a morte passou a todos. Então, enquanto nós não renunciamos o pecado e aceitamos o senhorio de Cristo nas nossas vidas, ele vai continuar imperando. Então, se ele continua imperando, as pessoas elas vão continuar lhe maltratando, lhe machucando por palavras, lhe machucando por ações. É a natureza dela, está na natureza dela. A natureza decaída que o pecado trouxe gera isso. Aparência, engano, mentira, né? E tantas outras coisas. Mas eu quero trazer um ponto para vocês nessa questão do perdão. E eu queria ler com vocês Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Diz assim na minha tradução: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, as ofensas dele, né? Tampouco o Pai vos perdoará. Mais uma vez, aqui temos um texto que ele é incompreendido. As pessoas, mais uma vez, numa associação que eles fazem por causa da visão errada que tem. Tem uma visão errada de Deus, que é o Deus que castiga, que é o Deus que faz, que é o Deus... Deus é amor e Deus é justiça. Vocês viram que Adão pecou, o pecado entrou e a justiça de Deus se manifestou quando Deus falou: olha, Adão, não vou poder lhe dar nada como você tinha aqui antes. Você vai ter que suar e vai ter que conquistar com seu esforço. Justiça diante daquilo que aconteceu. Mas o pecado, mas a morte não foi uma condenação que Deus deu ao homem. Foi, infelizmente, a consequência do ato que o homem permitiu que penetrasse, que entrasse no mundo. E aqui nesse texto, mais uma vez, nós temos uma outra parte para termos a compreensão clara de Deus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, Deus não perdoará. Amados, o pecado entrou aonde? No mundo. O homem agora permitiu que o pecado dominasse sobre ele. Não tem como nós nos libertarmos do pecado a não ser por meio de Jesus. Ou seja, o perdão que Deus concede a gente só pode ser concedido na pessoa de Jesus. Não é porque Deus não queira lhe perdoar, mas a palavra diz em Isaías 59, versos 1 e 2, que o pecado ele faz separação. É como se o pecado, estivéssemos tão mergulhados no pecado, que não tem como que o Senhor possa tocar ou penetrar na gente. Então o que ele fez? Ele envia seu Filho para conviver conosco. Então Jesus desce da sua glória, né? A palavra diz lá em Efésios capítulo 5, versos 2 a 8, que Jesus ele se esvazia. Então Jesus vem, começa a habitar comigo, começa a habitar com você, né? E uma vez habitando com a gente, ele faz o quê? Ele nos dá a possibilidade, né? Habitando com a gente, ele nos dá a possibilidade de enxergar a luz. E enxergar a luz, enxergar com clareza a verdade, nos dá um entendimento que se eu chego a essa luz, se eu me chego a Deus, e eu consigo por meio de Jesus, que é o caminho, ele será a ponte pelo qual o Pai conseguirá me resgatar. Então, quando eu perdoo por causa da graça que eu consegui por meio de Jesus, né, eu consigo tirar o domínio do pecado, eu consigo quebrar a força do pecado que me ocultava de Deus, e Deus consegue agir sobre a minha vida e pode me perdoar. Jesus é o caminho, amados. Jesus é a maneira pelo qual eu posso experimentar salvação. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Mas nós temos que entender o seguinte: a justiça, o Deus de amor que nós servimos é um Deus justo.
E por isso tem anunciado nos 4 cantos da terra, depois que enviou seu Filho, que era o único que poderia assumir o nosso lugar na cruz, tem anunciado todos os dias, em todos os lugares, para que vocês entendam que Ele está com os braços atendidos, abertos para atender e lhe salvar e mudar sua história, mas que você precisa entender que como o homem fez o ato do pecado, o homem precisa agora também reconhecer o seu estado e voltar-se a Ele. Você tem que entender que Deus deu a liberdade, Deus concedeu o livre-arbítrio. Deus não pode lhe obrigar, então cabe a mim, cabe a você desejar isso. A questão do perdão é a mesma coisa. É justiça. É preciso que você libere o perdão. É preciso que você esteja disposto a isso. E o próprio Pai estenderá a mão, lógico, para que você possa experimentar dessa graça também do perdão. Lembrando que a falta de perdão, né, é uma questão tão maligna que traz várias doenças. Já tem vários estudos associados que pessoas que não perdoam, que têm mágoas profundas, são muito mais suscetíveis a câncer. Já foi feito um estudo que mais de 70 tipos de câncer estão ligados a pessoas com mágoa, a pessoas que têm problemas de falta de perdão. Então você vê que é algo tão maligno, porque, como eu disse para você, é um dos aspectos da morte, e a tendência, lógico, é que o homem perca-se completamente para que não experimente a graça de Deus. Por isso que Deus tem atuado por meio da igreja dele, por meio de outros homens, anunciando a verdade, para que você consiga experimentar a verdadeira vida que há em Jesus. A verdadeira vida que há para você. Deus tem uma história para você. Deus tem um novo caminho para você. Mas a decisão é sua. É você que vai optar. Então a mesma coisa, você vai optar em perdoar ou não, e aí você vai experimentar algo que Deus tem ou não para a sua vida. Um outro ponto que eu poderia até colocar como causas graves dessa ação desse pecado de inimizade seria também a incompreensão acerca do outro. Amados, cada pessoa tem uma história. As pessoas são diferentes. Alguns tiveram uma vida muito difícil, outros sofridas, outros nem tanto assim. E a depender de como foi nesse processo de formação, nós vamos manifestar características diferentes. Então, essas características diferentes muitas vezes são incompreendidas, né? E a gente, logicamente, faz escolhas. Eu quero fulano, não quero fulano, quero estar com fulano. E às vezes, por causa que a nossa visão é tão superficial, a gente termina tendo uma ideia errada acerca das pessoas e depositamos confiança demais em determinadas pessoas e muitas vezes elas, por suas próprias deficiências, agem de uma maneira inadequada com a gente, até por meio de traição, e a gente termina se machucando. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Jesus, quando ele veio nos ensinar que precisávamos ter um emocional curado. Você vê que Jesus ele caminhou entre nós. A Bíblia diz que era um homem de quem todos falavam, né? Nele não havia formosura alguma, como lemos em Isaías 53. Homem de dores, de quem todos escondiam o rosto. Mas você não viu Jesus depressivo. Você não viu Jesus amuado. Era um Jesus que caminhou com a gente, que muitos dos homens, principalmente os religiosos, faziam muitas ciladas para tentar pegá-lo numa palavra, sabe? E ele andava, né, de forma livre, né? E ele ensinou coisas que as pessoas ficaram assim, isso não é possível. Ele disse que temos que amar os que nos odeiam. E aquilo ali foi um impacto na sociedade da época. Como é que pode amar alguém que nos odeia? Mas foi o que ele fez, né? Tanto é que no momento lá da cruz que está sendo crucificado, e ainda naquele momento de ato de crucificação, de dor, aquelas pessoas que perseguiram dizendo: você não é filho de Deus? Prove agora, desce da cruz. E ele pôde olhar para aquelas pessoas, ele pôde orar para aquelas pessoas naquele momento de dor e dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ou seja, olha que compreensão Deus tinha, Jesus tinha das mazelas, das dificuldades dos homens, né? E ele não trouxe palavra de maldição, ele não trouxe palavra como pode dizer assim, palavras ofensivas. Pelo contrário, compreendeu, amou, né? Você vê que o próprio Judas, ele trata Judas como tratou os outros.
Judas participa da ceia, ele lava os pés de Judas como lavou dos 12, né? Quando Judas ainda vai entregá-lo com o sinal do beijo, ele fala: amigo, com um beijo traz o filho do homem. Ou seja, você é meu amigo, por mais que você não tenha isso para comigo, mas eu sou seu amigo. E aquilo quebrou Judas. Por que quebrou Judas? Porque por mais que Judas fez, traindo, sabe? Porque conviveu com Jesus como os outros conviveram, ele não obteve de Jesus uma resposta ofensiva, ele não obteve de Jesus uma reprovação, ele recebeu uma palavra de amor, um olhar de compreensão, como se fosse: amigo, eu sei que essa fraqueza que está em você que impulsionou você a fazer isso, mas eu amo você mesmo assim. E Judas não suportou aquilo. Se Jesus tivesse gritado com Judas, se Jesus tivesse praguejado, talvez Judas teria sentido muito melhor. Mas quando Judas compreendeu que entregou um homem que, de todos os que ele conhecia, o tratou de uma forma que ele nunca tinha sido tratado, naquele momento ele não suportou. Né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: precisamos compreender as pessoas. Elas são diferentes, elas são difíceis. Eu vou te falar de uma pessoa extremamente difícil, né? Mas que você aceita ela bem, que é você mesmo. Você é extremamente difícil, você tem várias dificuldades, mas você se aceita. Eu sei que alguns, muitas vezes, entram num estado tão terrível de culpa, de acusação, mas Jesus pode mudar essa história, Jesus pode mudar você, Ele pode fazer um novo homem, Ele pode fazer uma nova mulher, né? E você pode experimentar algo muito melhor em vida e com vida que Deus tem para você. Mas vamos falar de uma coisa boa. Como é que eu posso então me livrar de uma vez por todas já desse aspecto de morte? Eu sei que você já disse de Jesus, mas você pode ser um pouco mais específico? Posso ser, sim. Eu vou citar basicamente 2 pontos, tá bom? Primeiro é o arrependimento, mas eu quero ler o texto de Atos 2. Atos 2, versos 38 e 39. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. Pedro então lhes respondeu. Pedro, na vinda lá, naquela festa de Pentecostes, na vinda do Espírito Santo sobre eles, Pedro faz uma explanação acerca do que estava acontecendo, traz uma palavra da parte do Espírito Santo para o povo. As pessoas entendem o seu estado e fazem uma pergunta a eles: irmãos, o que faremos? E aqui a gente vai ver a resposta de Pedro. Então, versículo 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amados, então o primeiro ponto para a gente poder experimentar essa unidade, essa amizade e por fim nessas coisas que visam e têm, na verdade, atrapalhado muitos relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, eu falo de relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento com pais, né? Eu falo familiar, mas eu falo de pais, então eu falo de padrinhos, de primos, toda essa parentela, sabe? Vizinhos também, né? Às vezes as pessoas têm um relacionamento, e próprios irmãos também. Primeiro ponto é o arrependimento, esse reconhecimento do seu estado de erro, de pecado, essa necessidade que você precisa de olhar para você e ver que o teu caráter não está de acordo ou não é como de Jesus. Essa tristeza, esse desejo de mudança, né? É o primeiro passo para que você fale: Jesus, muda a minha história. E uma vez que você rende-se ao governo de Jesus e se deixa ser direcionado pelo Espírito, né? Você começa a ver uma vida diferente. Por favor, receber o dom do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não está falando de manifestação do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é compreender a verdade, é viver a verdade, é estar sensível para poder ter uma transformação no seu caráter. Não está falando dos dons, está falando do caráter. O dom do Espírito é o presente de Deus, que é o Espírito Santo para você e para mim, para que nos ajude a viver de acordo com a verdade. Isso só acontece pelo arrependimento.
E ponha uma coisa na cabeça de vocês. Você pode ser evangélico, você pode ter uma boa caminhada, sabe, no contexto evangélico. Isso não voga nada. O que voga é se você está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo está lhe convencendo da verdade, se você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando, para que você perdoe, para que você respeite, para que você viva uma vida de honestidade, sabe? E isso que você está vivendo vai promover unidade. Por quê? Quando o seu irmão lá falar de você, você vai ser o primeiro a deixar sua oferta e procurar ele e se reconciliar com ele. Porque quando você vê uma situação na sua família e alguém já na situação, você vai lá apaziguar, porque é bem-aventurados os pacificadores. Sabe? Então você começa a entender o que Jesus veio fazer e você começa a ver como Jesus viveu. E o segundo ponto é andar na luz, que está em, nós vamos ler o texto de 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Então, primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Então, como podemos andar na unidade, o primeiro ponto foi o arrependimento e agora o segundo, andando na luz. Versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz significa não permitir que nenhum cantinho de trevas esteja em nós. Não permitir viver uma vida de máscara. Não nos permitir viver uma vida de aparência, mas viver a verdade, viver uma vida para Deus. E essa vida na luz com Deus fará com que tenhamos comunhão uns com os outros. Esta comunhão uns com os outros será manifesta por quê? Porque a luz da verdade está influenciando a minha vida para viver de acordo com o caráter de Deus. Então você precisa ser o mesmo. No espaço de reunião, você se reúne, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Não deve se ocultar, mas tem que viver a verdade. Se por um acaso você ainda é uma pessoa que não consegue prevalecer diante de todas as dificuldades, amados, tem que ter confissão a Deus para perdão dos pecados e uns aos outros para ser sarado. Então precisa se confessar pecado para que seja perdoado, confessa a Deus para ser perdoado, mas precisa confessar aos irmãos para ser sarado. Quando eu falo aos irmãos, não estou falando a qualquer um. Estou falando ou ao seu pastor, ao seu discipulador, se assim você tiver, e são pessoas que vão poder ter um peso de responsabilidade. Não adianta conversar com alguém que não tem responsabilidade sobre sua vida, senão vai ser um mero desabafo. Precisa se expor para alguém daqueles que muitas vezes você quer mostrar que é alguma coisa. Infelizmente as pessoas querem mostrar que são alguma coisa. Amados, Jesus conhece a verdade. Ele sabe quem verdadeiramente somos. Né? E a Bíblia diz lá em Salmos 51, verso 6, que o Senhor ama, o nosso Deus é uma verdade no íntimo. Precisamos ser verdadeiros. Então eu quero dizer uma coisa para vocês para concluir aqui. É o nosso relacionamento com Deus que vai coordenar a unidade com os irmãos, com a igreja, com as demais pessoas. Então, para que nós possamos ver a vida de unidade, precisamos reorganizar, restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Uma vez estabelecido isso, irá imperar a unidade, estaremos juntos, estaremos aliançados, e aí o nome do Senhor será glorificado. Né? Tanto é que o Senhor diz que na sua palavra, né, o mundo saberá, né, se formos realmente ligados e unidos, né, o mundo saberá. Por que o mundo saberá? Porque o mundo padece na inimizade, o mundo padece no ódio, o mundo padece na desavença, mas quando a igreja está unida, e homens tão diferentes, e mulheres tão diferentes, conseguem conviver de forma pacífica, de forma perfeita, é a revelação de Deus que tornou as nossas diferenças em proximidade, em
cooperação. Então a sua diferença contribui para a minha, eu entendo isso e nós conseguimos crescer e assim manifestar a glória de Deus. Amados, Deus abençoe você. Eu peço que o Espírito Santo possa ampliar e muito essa palavra no seu coração. Analisa a sua vida, vê o que é que precisa, vê se tem algum relacionamento que está quebrado, restabelece. Busca seguir os princípios da palavra, almeje pelo caráter de Deus e eu creio que Deus manifestará essa glória na sua vida e você realmente será um referencial para outros. Um abraço, meus amados, Deus abençoe vocês, até a próxima.